Na aula anterior, nós fizemos uma pequena descrição dos mecanismos de financiamento do conjunto das atividades governamentais e começamos brevemente a falar nas formas de financiamento da educação no Brasil, naquelas vinculações constitucionais que são obrigatórias para estados, municípios e para o próprio governo federal. Falamos também das transferências que o governo federal faz para estados e municípios. Diante das diferenças e das capacidades de baixa capacidade de arrecadação de uma grande maioria dos municípios brasileiros, nós temos um número que é extremamente preocupante. É que, para a grande maioria dos municípios brasileiros, os recursos que eles têm disponíveis vêm do governo federal, numa média de 60% de tudo aquilo que arrecada. É claro que os municípios mais pujantes, os municípios maiores, não têm esse problema. Mas, de um modo geral, a maior parte dos recursos municipais vem daquelas transferências que o governo federal faz através do Fundo de Participação dos Municípios e outros mecanismos, dentre os quais nós vamos ver dois deles agora. Diante dos problemas de financiamento da educação, a que eu me referi na aula passada, em 1997 começou a se esboçar, vamos dizer assim, uma resposta de política pública a esses problemas. Foi criado naquele momento o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. Foi feita uma emenda constitucional de número 14, em 1996. Mas o programa começou mesmo a funcionar no início de 1998. É claro que o governo federal conhecia a situação de penúria da maior parte dos municípios e conhecia também as dificuldades pelos quais os estados da federação estavam passando. Mas o que mais impactava naquele momento, não só do ponto de vista das nossas desigualdades regionais, das desigualdades entre os estados e municípios, mas também das comparações internacionais, era uma espécie de exclusão educacional muito forte, muito alta que o país vivia. Por exemplo, naquele momento, na faixa de 7 a 14 anos, 12% dos brasileiros estavam fora da escola. Ou seja, não tinha chegado nem perto do que seria uma universalização do ensino para essas faixas da idade. Nas faixas de 5 a 6 anos, essa exclusão educacional era muito mais gritante. Por quê? Porque 47% das crianças não tinham nenhum acesso ao sistema escolar. Em outras faixas mais elevadas, como é o caso da faixa de 15 a 17 anos, nós também tínhamos 38% dos nossos jovens fora das escolas. Isto é uma situação calamitosa, na verdade, né? Porque se nós comparássemos, mesmo com outros países mais pobres da América Latina, só para tomar como uma referência, nós perdíamos para o Uruguai, nós perdíamos para a Argentina e até outros países de menor importância econômica no continente. Outra questão também que foi muito marcante para a decisão de políticas públicas neste programa do Fundef foi que 24% dos professores de educação infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental eram leigos.
Ou seja, a nossa rede escolar tinha 262 mil professores que eram leigos. Professores que não tinham formação para serem professores. Eram pessoas de boa vontade, com alguma formação eventual, mas que lecionavam nas escolas pelo Brasil afora, né? Particularmente nos estados do Nordeste, no Norte e um pouco no Centro-Oeste. E, obviamente, com a carência crônica e gritante de recursos, os salários eram baixíssimos, desestimulantes e, por que não dizer, aviltantes. Não quero dizer que era só naquele momento, até hoje nós vivemos um grave problema de salário de docentes. Mas naquele momento os níveis eram infinitamente mais baixos. Havia professores que não ganhavam sequer metade do salário mínimo vigente na época. Havia também outras questões que estiveram na formulação, vamos dizer assim, da teoria dessa política pública que estava surgindo. Uma delas, quer dizer, é que as disparidades regionais, às quais eu já me referi, elas eram efetivamente muito gritantes. As diferenças eram muito grandes. E também, aquilo que também já me referi, existia uma contradição em relação à legislação, desde constitucional até as leis da educação infraconstitucionais. Ou seja, os municípios e regiões muito pobres tinham que enfrentar encargos educacionais fora do seu alcance. E, de um modo geral, os indicadores educacionais brasileiros, aquelas taxas que nós já vimos aqui, taxa de matrícula bruta, taxa de matrícula líquida, taxas de conclusão, eram indicadores péssimos nas comparações nacionais e mesmo nas comparações entre regiões e estados do país. Bom, diante disso, foi feita uma proposta de emenda constitucional, como nós vimos, da criação daquele fundo que ficou conhecido pela sigla Fundef, né? Ou seja, era um fundo que teria 10 anos de vigência, a obrigação dos municípios de aplicarem 15% dos seus recursos decorrendo das arrecadações próprias ou de transferências constitucionais no ensino fundamental, não em todo o ensino. Os estados e o Distrito Federal passaram a ter a obrigação também de investir 10% no ensino fundamental e as transferências da União para o Estado e os municípios passam a ser feitas por um valor fixo, um per capita pelo número de estudantes, um fixo mais reajustável ao longo do tempo, que era multiplicado pelo número de matrículas naquele município ou naquele estado. Ou seja, criou-se um mecanismo pelo qual os governos municipais, principalmente, passavam a receber recursos pelo número de estudantes que estavam matriculados nas suas escolas. E eram recursos extremamente bem-vindos para os municípios tão depauperados, né? Eu me lembro de um momento, logo após a criação do Fundef, que foi em 1999, quando eu trabalhei um tempo numa universidade no Ceará, assisti uma reunião de prefeitos que estavam exultantes, porque começaram a aportar recursos para os seus municípios através desse mecanismo de transferência. Um dos prefeitos dizia o seguinte: veja, essa política tem até efeitos inesperados. Por quê? Eu, na melhoria das escolas, numa das escolas do meu município, que tinha muito poucas, eu fiz um poço artesiano, porque a escola não tinha água, e esse poço agora abastece todo o município, toda a área urbana do seu município. Ou seja, de repente, quer dizer, esses pequenos municípios passaram a ter um aporte regular e previsível de recursos para aplicar na educação. Não tem nenhuma novidade, não foi criado nenhum imposto
adicional sobre isso. Apenas houve uma nova legislação na forma de repasse do governo federal para os governos estaduais. A adesão a esse fundo, a participação no Fundef, era uma adesão voluntária. Mas é obviamente que todos os municípios aderiram em virtude da sua carência crônica de recursos e, obviamente, como aqueles números que eu mostrei, pelas carências educacionais que estavam postas ali naquelas sociedades locais. Era uma realidade gritante, né? De pobreza, de miséria, de falta de educação. Então, este fundo, né, trouxe uma possibilidade para um novo olhar sobre as escolas pelo interior do país, pelo interior dos estados. Passa a ser, em termos de um aporte de recursos, um alento, né? Quais foram, então, os resultados visíveis e comprovados, portanto, deste programa, do Fundef? Como os recursos dependiam do número de alunos e passa a haver dinheiro, os municípios começaram a aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental, o que levou a uma grande ampliação das matrículas desse ensino fundamental. O mesmo ocorreu em termos de recursos para os estados, né? Mas o mais importante é que passa a haver uma inversão da lógica do investimento educacional. O que significa isso? Que as municipalidades passaram a olhar a educação, no caso do ensino fundamental, não como um dispêndio de dinheiro, mas como uma fonte de arrecadação. É uma fonte de recursos e não mais um gasto, entre aspas, que o município ou o Estado pudesse fazer. Isso vai fazer com que, até 2007, quando vai se encerrar os 10 anos de vigência do Fundef, uma forte municipalização do ensino fundamental, particularmente no primeiro ciclo, né? O que vai fazer com que haja uma maior adequação àquelas responsabilidades constitucionais dos municípios a quais nós nos referimos. Na medida que houve construção de escolas, houve possibilidade de aquisição de materiais e houve uma possibilidade melhor de manutenção das redes educacionais. Houve também, porque assim estabelecia a norma fundamental do Fundef, uma melhoria significativa naqueles aviltantes salários dos professores, uma vez que a norma rezava que 60% dos recursos do Fundef deveriam ser destinados aos salários de docentes, aos salários de professores. No texto que nós distribuímos para a consulta de vocês, existem muito mais detalhes a respeito desse programa. E eu aconselho firmemente que vocês consultem, porque no período de uma aula não dá para elencar todos os resultados positivos e negativos. E até mesmo os conflitos políticos que cercaram o Fundef, na medida em que esses conflitos se deram, inclusive, entre estados. Por quê? Porque aqueles estados que já tinham taxas de estadualização do ensino fundamental, como foi o estado de São Paulo e outros estados mais aquinhoados em termos de riqueza, houve perdas em relação ao Fundef.
O que significa que o Fundef foi, de fato, um mecanismo redistributivo no sentido das várias regiões do país em termos educacionais. Com a extinção do prazo de 10 anos para o qual o Fundef foi programado, né, houve, já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma transformação do Fundef para Fundeb, mantido muito aproximadamente o mesmo modelo de política pública. O Fundeb, que substituiu, portanto, o Fundef, vai passar a ser o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. Nós vamos ver que o Fundef tinha conseguido bons resultados em termos do valor aplicado por aluno no país como um todo. No país, nós vamos ter um ganho que era de R$ 411, de R$ 335 para R$ 411, um ganho de 23%, como aumento da taxa de aplicação de recursos para os estudantes. Quais seriam as diferenças entre Fundeb e Fundef? O coeficiente de transferência, que era de 15%, passa para 20%. E inclui, além do IPVA e do ITR, que sustentavam o Fundef, inclui um imposto de transferência de heranças e doações, que é um imposto importante também, que não está referido lá na nossa primeira lista da aula passada, mas é um imposto existente. E então houve uma ampliação também do escopo da política, que sai apenas do ensino fundamental e passa também a apoiar e investir no ensino básico, incluindo a educação infantil e mesmo no ensino fundamental. O Fundeb passa a ter vigência, terá vigência até 2020 e mantém os mesmos princípios básicos de financiamento. Ou seja, Fundeb e Fundef, do meu ponto de vista, existe até quem discorde, porque sempre houve discussões políticas e muitas vezes da natureza técnica desses programas, significaram um importante aumento da qualidade da educação e, particularmente, uma melhoria das formas de investimento que passaram a ser muito mais adequadas, né? Então, mesmo nós vamos ver que houve uma transformação do gasto público em relação às modalidades de ensino e também dos entes federativos. Sempre vamos perceber que, em alguns casos, se mantém o mesmo nível, mas há uma mudança significativa na distribuição desses recursos. Muito pouco tempo para avaliar o Fundeb, são apenas 5 anos. De 2007 para 2012, nós tivemos uma melhoria muito grande no número de creches, crianças atendidas. Passou de 18% para 20%, é uma percentagem importante. A complementação anual da União para o Fundeb passou de 4,5% no seu primeiro ano, já para quase 10% em 2012. Muito obrigado.